Olá, pessoal! Nesse mês de combate ao diabetes, a nossa principal ferramenta para entender um pouco mais sobre a doença é a informação. Hoje eu, Gustavo, juntamente com meu colega Davi, vamos explicar um pouco mais sobre os fatores de risco no diabetes. Para isso, a gente precisa entender o que é o diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue integrar adequadamente a insulina que ele produz. Vamos entender então um pouco sobre o mecanismo que acontece isso. Ao nos alimentarmos, parte dos nutrientes, como a glicose, vai parar na corrente sanguínea. E a gente precisa do hormônio insulina para que essa glicose saia da nossa corrente sanguínea e vá parar nas nossas células. Assim a gente consegue fazer as nossas atividades do dia a dia, conseguir nos movimentarmos também. Mas no diabetes, esse mecanismo é um pouco alterado. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que o sistema imunológico ataca as células que produzem essa insulina, assim não há produção suficiente para fazer com que a glicose entre nas células. E a gente também tem o diabetes tipo 2, a qual o corpo não emprega de forma adequada, costuma ser mais assintomática e as manifestações ocorrem geralmente na idade mais avançada, após os 40 anos, com uma evolução mais lenta dos sintomas e uma possibilidade de complicações como complicações renais, complicações oftalmológicas e complicações neuropáticas também. Alguns dados de 2021 nos alarmam bastante. No mundo, foram 537 milhões de diabéticos em 2021. No Brasil, foram 15 milhões de diabéticos e 5 milhões de diabéticos não diagnosticados. Então, a gente tem um número bastante de pouco diagnósticos no Brasil. E 214 mil mortes foram atribuídas ao diabetes no ano de 2021. Alguns sintomas, como fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náuseas e vômitos, são sintomas que vão iniciar um alarme para a gente, que pode contribuir para futuros fatores de risco bem graves. Olá pessoal, boa tarde, eu me chamo Davi e agora eu vou estar dando uma continuação de tudo isso que o Gustavo falou até agora. Ele abordou os tipos de diabetes, ele abordou sintomas, ele abordou dados, mas agora o que faz a gente pensar, poxa, eu não quero ter diabetes, como eu faço para não desenvolver? Ou quais são os riscos que eu tenho de desenvolver? E é exatamente sobre isso que eu vou estar falando agora. Quais são os fatores de risco para desenvolver diabetes? Bom, nós temos uma série de fatores de risco, como está escrito nesse quadro aí. Já ter um diagnóstico de pré-diabetes, ser sedentário, né, não praticar exercícios físicos adequadamente, ter um histórico familiar, ter pais, ter irmãos, tios, avós que já tiveram diagnóstico de diabetes, ter doenças renais crônicas. Quando a gente olha especificamente para mulheres, tem uma série de coisas também que põem elas mais em risco, que é ter dado à luz a crianças com mais de 4 quilos, certo? Ter tido diabetes gestacional, ou seja, mulheres que tiveram diabetes gestacional têm o risco dessa diabetes perdurar durante o resto da vida dela. E síndrome do ovário policístico também apresenta um risco aumentado para mulheres desenvolverem diabetes. Pessoas com distúrbios psiquiátricos, como depressão, esquizofrenia, pessoas que apresentam apneia do sono e as pessoas que fazem uso regular de medicamentos da classe dos glicocorticoides, certo? Mas dentro desses fatores de risco tem aqueles 3 destacados ali que eu deixei por último de propósito, que eu quero dar um foco maior neles, que são hipertensão, ou seja, pessoas que têm pressão alta, que já têm um diagnóstico de pressão alta, pessoas que nos seus exames de rotina, né, exames de sangue, já constataram ter colesterol e triglicerídeos acima dos valores de referência, né, já possuírem esses índices aumentados, e pessoas com sobrepeso. E dando um foco específico para o sobrepeso, a gente olha de maneira especial para a circunferência abdominal. O que é circunferência abdominal? É a medida que a gente faz quando a gente pega uma fita métrica e ao redor
e coloca ao redor do corpo na altura do umbigo. Se nas mulheres essa circunferência é maior que 80 centímetros e nos homens maior que 102 centímetros, essa pessoa tem um risco aumentado para desenvolver diabetes também. Então, o que a gente estabelece como padrão, como algo recomendado, é ter uma circunferência, no caso das mulheres, menor que 80 e homens menor que 102 centímetros. E beleza, eu dei vários fatores de risco, mas como que a gente previne esses fatores de risco? Como a gente foge deles? Né? Porque muitos de vocês com certeza já pensaram, poxa, eu me enquadro em muita coisa aí, né? Como é que eu faço? É relativamente simples. Mudanças no estilo de vida não tem jeito, é a melhor forma de prevenir. Como, por exemplo, melhorar a alimentação, que vai ser o foco da apresentação dos outros colegas, né? Melhorar a alimentação. Praticar atividade física, certo? Mas não simplesmente dar uma caminhadinha até ali na esquina, caminhar até o mercado uma vez por semana. O que se tem como padrão, o que se tem como recomendado pela Organização Mundial da Saúde, não sou eu que estou falando, é a OMS, é que todos os adultos, independente da situação que estejam, pratiquem de 150 a 300 minutos semanais de atividade moderada a vigorosa. O que é isso? É mais ou menos 1 hora por dia, certo? Essa média de 150 a 300 minutos. Durante a semana dá mais ou menos 1 hora por dia. De uma atividade física que te cause cansaço, que aumente a frequência respiratória, que cause suor. Aquela atividade física que chega cansado, que chega suando, que fica vermelho, sabe? Isso é considerado uma atividade física moderada a vigorosa. E quando a gente estabelece para todos os adultos, a gente pensa tanto num adulto saudável de 30 anos que corre todos os dias, que faz academia, que faz, por exemplo, futevôlei, e também para aqueles adultos que têm alguma condição, por exemplo, sofrer um infarto e ainda estão na fase de reabilitação, porque quando a gente coloca que a atividade tem que ser de moderada a vigorosa, cada um tem o seu nível, certo? Então, uma pessoa mais nova vai aguentar fazer uma atividade física mais intensa, outra menos intensa, mas todas dentro do que se estabelece como recomendado, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistirem as apresentações, minha e do Gustavo. E em nome do Grupo Diabetes, nós agradecemos a todos pela atenção.